Então, em primeiro lugar, Cristina, eu queria entender de forma assim geral, você à frente do comitê, por que que é importante monitorar a doença e o que que esse monitoramento ele traz assim de conclusivo ou de subsídio para as estratégias de enfrentamento da pandemia. Então, Amanda, a Covid-19, ela é uma doença nova e que tem algumas características que a gente já conhece. A primeira característica é que ela é de uma transmissão muito rápida, né? E que uma parcela significativa das pessoas que têm a Covid-19, elas vão adoecer e a morbidade, ou seja, desses casos de pessoas que adoecem, tem uma parcela em torno de 20% que vão precisar serem hospitalizadas. Então, a taxa de letalidade até não é tão elevada, né? É mais elevada nas faixas etárias mais avançadas, mas muitas pessoas precisam ser internadas. Nessa internação, por exemplo, elas precisam de oxigênio. Se não tiver o oxigênio, a gravidade evolui e se não for adequadamente tratada, evolui para o óbito. Então, para a gente evitar o óbito, a gente tem que ter um serviço de saúde que vai ser capaz de receber essas pessoas. E a gente sabe, né, dessa evolução, como toda a população é suscetível, a doença espalha rápido, se essas pessoas precisarem de serviços de saúde no mesmo momento, nenhum serviço de saúde vai dar conta. Né? Isso a gente viu pelo mundo, a gente já não está falando mais de hipóteses, a gente já viu acontecer na Europa, nos Estados Unidos, na Europa, inclusive em países com sistemas de saúde muito organizados. Então, a gente tem que cuidar para o famoso achatamento da curva, né? Reduzir a velocidade de transmissão para que menos pessoas adoeçam ao mesmo tempo e os serviços de saúde deem conta disso. Para a gente saber se a gente está conseguindo o achatamento da curva, a gente tem que monitorizar os dados, né? Então, sem os dados, sem fazer a curva da epidemia no nosso meio, a gente não consegue planejar os serviços de saúde, planejar o isolamento social. E o isolamento social, do que tem de evidência científica, é a medida mais importante na prevenção dessa catástrofe, né? De milhares de pessoas adoecerem ao mesmo tempo, faltar serviço de saúde, os profissionais adoecerem e as pessoas morrerem, né? Então, assim, a gente precisa saber o que está acontecendo no nosso meio para a gente planejar as nossas ações de modo a prevenir as mortes por Covid-19. E aí, Cristina, onde que a universidade entra, a universidade e a pesquisa científica, né? Onde que ela entra nessa história? Por que que a gente não pode simplesmente acreditar nos dados oficiais do governo ou trabalhar junto? Não sei. Por que que a universidade se envolve nesses estudos? Uhum. Então, a universidade, e eu vou falar de uma forma geral, a universidade pública no Brasil, mas em especial a UFMG, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, tem tido dois papéis fundamentais. Para a gente construir essa curva, primeiro a gente tem que ter os dados. E esses dados precisam ser de qualidade. O que são dados de qualidade? Também já é muito falado na mídia da subnotificação, que, na verdade, assim, a gente pode entender a subnotificação como não comunicar que um paciente tem uma suspeita da Covid, ou mesmo comunicou-se que ele tem uma suspeita, seja de uma síndrome gripal, que é um quadro mais leve, ou seja de uma síndrome respiratória aguda grave, que é um quadro mais grave, que vai precisar de ser internado. Os profissionais de saúde comunicaram, mas esses pacientes não foram adequadamente testados.
e aí a gente não tem a confirmação da doença. Então, por exemplo, em Minas Gerais, a gente tem atualmente 80.532 casos que foram notificados por profissionais de saúde como sendo suspeita de Covid. Isso é um dado acumulativo desde o primeiro caso que foi pensado. Desses 80 mil, 1.400 foram confirmados e 5.788 foram descartados. Então, se a gente soma confirmados e descartados, a gente tem 7 mil desses 80 mil que foram testados. Daí a gente percebe a subnotificação, ou seja, tem uma parcela pequena dos casos suspeitos que estão sendo testados e confirmados ou descartados. Entre o primeiro papel da universidade e da pesquisa, ajudar o Estado e o município na realização desses testes, né? Então, a gente viu na UFMG uma grande repercussão da participação dos nossos laboratórios, que são laboratórios principalmente de pesquisa, mas que, em parceria com a FUNED, que é o setor responsável pela vigilância epidemiológica no Estado, estão participando do esforço de realização de testes para confirmação dos casos suspeitos. O exame de confirmação, no caso da Covid, ele é principalmente pela técnica de PCR, que não é uma técnica tão corriqueira quanto alguns outros exames que a gente ouve falar. Então, exige uma expertise, exige um laboratório capacitado para fazer isso, né? E a gente conseguiu, então, colocar essa capacidade da UFMG a serviço da monitorização, da confirmação ou descartar os casos suspeitos. Então, esse é o primeiro papel muito importante. O segundo papel é o seguinte: a gente observa que mesmo os países que estão com maior número de testes por habitante, eles não conseguem testar 100% das pessoas, tá? Não é possível testar todo mundo. Nem todo mundo que está com suspeita clínica. É preciso, o que a gente consegue é testar uma amostra dessas pessoas. E por meio de estudos matemáticos, computacionais, epidemiológicos, a gente consegue pegar esses dados parciais e fazer modelagens matemáticas, epidemiológicas, que dão uma estimativa muito mais confiável do todo do que o dado bruto, né? Então, quando você me pergunta por que nós não podemos, entre aspas, confiar nos dados oficiais, não é que nós não confiamos, nós confiamos e trabalhamos com eles, mas nós temos uma visão crítica em relação a eles, porque nós sabemos que eles são como se fossem a ponta do iceberg. E aí, para desenhar esse iceberg que está escondido, é preciso uma metodologia científica, né? Não é por especulação, por imaginação, por otimismo, por pessimismo, né? Existe uma metodologia para lidar com isso. E é isso que os nossos pesquisadores têm feito. Uma outra coisa que eu acho que é importante, que acontece em Belo Horizonte e que nos coloca até numa situação, vamos dizer assim, privilegiada, é a boa comunicação que tem acontecido entre os setores, né? Então, por exemplo, entre a UFMG e a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. Então, a gente tem feito aproximações, tem conversado, escutado as demandas e tentado contribuir da melhor forma possível, né? Com sugestões assim de como melhorar a qualidade desses dados. Então, eu acho que a gente tem caminhado bem, né? Mas ainda não estamos onde gostaríamos de estar. Você comentou sobre esse segundo papel importante da universidade, que é da realização das pesquisas para tentar esclarecer essa parte do iceberg que está por baixo da água, né? Então, hoje na UFMG, quais são essas frentes de estudo
em relação a essa parte, né? Porque são muitas pesquisas e também ações de extensão sendo realizadas com foco na Covid-19, mas em relação à projeção da doença, ao pico da doença, quais são as principais abordagens que estão sendo feitas? Eu acho uma coisa importante da gente dizer é que a universidade, ela é viva, né? E apesar da gente estar sem aulas presenciais, a universidade continua com muitas atividades, com muita criatividade, com muita responsabilidade com o que está acontecendo. E a gente que está no comitê, a gente está atento a essas iniciativas que aparecem em diversos locais. A gente se propõe dentro do comitê de perceber aquilo que está acontecendo e tentar criar ligações entre os grupos que estão trabalhando para potencializar o que está acontecendo. Então, o que a gente percebe estando no comitê é que existem grupos que estão trabalhando de forma complementar, né? A gente identifica um grande grupo que está trabalhando junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa, coordenado pelo professor Takahashi, cujos professores, a maioria deles, são do ISEX, né, e da engenharia. Temos também um grande grupo com uma tradição forte na pesquisa em demografia e em assuntos relacionados à saúde dentro do CDPLAR, da Faculdade de Ciências Econômicas. E temos também o Unescom, na Faculdade de Medicina, que também trabalha com essas projeções há muito tempo. Então, são 3 grandes grupos, assim, basicamente, né? Ainda tem outras iniciativas. Eu sempre fico preocupada de ser injusta e esquecer alguém, né? Eu acho que... mas são as 3 que a gente percebe que tem feito uma produção regular nesse tema. E aí, o primeiro ponto que eu chamo a atenção por que os resultados são diferentes? Um ponto você já sinalizou, porque às vezes os objetivos são diferentes, os dados utilizados são diferentes e a metodologia é diferente, né? Então, por exemplo, nós temos estudos que tentam entender quando vai ser o pico da nossa curva em Belo Horizonte. Isso é um objetivo específico. Um outro tipo de estudo é aquele que busca prever a relação entre o número de leitos disponível e a possibilidade de pacientes precisando de internação. Então, são 2 objetivos diferentes, complementares, para lidar com o mesmo problema. Então, além de metodologias diferentes, né, e o fato de utilizar dados diferentes, tem estudo que trabalha só com pacientes internados, tem estudo que trabalha só com óbitos, tem estudo que trabalha com todo tipo de caso, né? Seja grave, seja leve, tem estudo que trabalha com o R0, que é um indicador que mostra para nós a velocidade de transmissão, se ela está mais rápida ou mais lenta, é um estudo super interessante. Então, além disso, dessas diferenças metodológicas, o mesmo estudo com o mesmo objetivo, ele é dinâmico. Então, esses grupos, eles estão fazendo estudos ao longo da pandemia, né? Porque tudo na Covid é dessa forma. Eu faço uma metáfora que é a gente trocar a roda do carro com o carro andando, né? Então, o conhecimento científico está sendo produzido ao mesmo tempo que a gente já precisava de tê-lo, né? Então, assim, o que a gente sabe hoje é muito mais do que a gente sabia há 2 meses atrás. E com certeza, daqui a 2 meses, a gente vai saber ainda mais. Então, os estudos são rigorosos do ponto de vista metodológico, mas eles têm que ser revistos praticamente a cada semana, a cada 2 semanas. Porque, resgatando o que eu falei no início, o que a gente sabe da Covid, ela é uma doença de transmissão rápida. Então, a gente sabe que se não aconteceu em 1 a 2 semanas aquilo que estava sendo previsto, é porque alguma coisa aconteceu, né? E aí a gente vai ter que rever o modelo.
rever os dados, rever. Não é porque falhou. O que a gente pode pensar, por exemplo, como duas hipóteses? A primeira é algum problema na notificação. Será que a notificação saiu errada, está inadequada? Isso a gente sempre tem que pensar. Uma outra questão, que na verdade não é um problema, uma coisa boa, é o fato de ter tido um isolamento social que modificou o curso da doença. Porque o que a gente sabe, como eu falei no início, a medida mais importante com evidência científica para a gente controlar a Covid é o isolamento social. Então, em Belo Horizonte, por exemplo, que a gente fez o isolamento social num momento muito adequado, né? A gente começou, por exemplo, na UFMG, a gente anunciou a suspensão das aulas no dia em que foi confirmado o primeiro paciente positivo em Belo Horizonte, porque a gente já estava atenta ao que está acontecendo no mundo todo, já sabia dos problemas para testagem, então a gente imaginava que já estavam havendo casos, já tinha muito caso suspeito e que havia subnotificação. Então a gente fez uma medida precoce e por isso a gente teve um efeito muito bom, né? Por isso a gente não está nas mesmas condições de outras capitais. Então a gente precisa lidar com isso, assim. É o difícil. Tem uma professora de epidemiologia que fala uma coisa que eu acho muito interessante, assim. A prevenção é invisível, né? Então, quando a gente toma uma medida preventiva e ela funciona, a gente não vê. Chega até a parecer que é inútil, né? Só que o que esses estudos mostram pra gente é que se a gente não tivesse feito, a nossa realidade seria outra. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, tendo em vista as discussões, né, do comitê, como você está mais por dentro desses estudos também, então essas alterações nas projeções, elas já eram esperadas? Essa dinâmica do comportamento da doença é algo que é previsto pelos pesquisadores nesse encaminhamento do fazer científico? Essas alterações são esperadas, né? Se a gente tem o acesso, né, aos trabalhos, aos relatórios técnicos, aos trabalhos científicos que estão sendo produzidos, um ponto comum que todos colocam é a incerteza, né? A incerteza em relação àquela projeção. E essa incerteza, ela vem justamente desses dois pontos que a gente conversou anteriormente. Primeiro é a gente saber que está trabalhando com uma amostra dos dados, né? E não ter certeza do quão representativo do todo esses dados são. E o segundo motivo de incerteza é o fato de ser uma doença nova, que está se desenvolvendo no nosso meio nesse momento, em que medidas estão sendo tomadas justamente para mudar o curso dela, né? Então, a gente faz uma projeção num contexto hoje e depois de 2 semanas, o contexto pode ter mudado e aí o resultado é diferente daquela projeção. Mas é por causa dessas projeções que a gente toma as medidas que a gente toma. E por causa dessas projeções implicarem em medidas, é que às vezes o resultado se modifica, inclusive na direção do que a gente deseja, né? De evitar o caos nos serviços de saúde. Em algum ponto, considerando que a gente já está há um mês, desde o início das medidas, tendo em vista aqui, né, Minas Gerais, Belo Horizonte e o FMG, esses resultados têm sido otimistas, assim, ao seu ver? A gente precisa primeiro considerar o seguinte: o Brasil é um país de dimensão continental, né? Então esse é um grande desafio. Não é possível a gente fazer afirmativas que sejam válidas de norte a sul, né? Grandes centros são diferentes de pequenos centros por causa do adensamento populacional.
Então, a gente tem realidades muito diferentes dentro do nosso país. Outro ponto é que é muito cedo para a gente ser otimista. Mesmo nos cenários onde a coisa está melhor, como a gente tem falado em Belo Horizonte, é cedo para a gente comemorar, né? É cedo para a gente dizer que não vai acontecer conosco o que aconteceu em outros países. A gente tem que ficar alerta, atento, e defender muito o isolamento social, porque a vantagem que a gente tem nessa história por sermos hemisfério sul, né, nós fomos os últimos a começarmos a ter casos. E ao começar, nós já tínhamos a experiência, né, da China, da Europa, em andamento e já com as recomendações. Muitas das informações que nós tivemos vieram até por meio dessas relações internacionais entre os nossos cientistas, né? Antes mesmo de começar a publicar os artigos, a comunicação entre os pesquisadores, a rede de pesquisadores das relações internacionais já estavam muito atentas e produzindo informação científica. Então, a gente sabe disso. O vírus chegou aqui por último, mas é o mesmo vírus, né? Ele não sinalizou que tenha sido abrandado nesse percurso. Ele chegou rápido e chegou com a característica dele, de transmissão rápida, de morbidade elevada, de altas taxas de internação, né? Então, assim, o momento exige muita cautela. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da importância do investimento na pesquisa científica, da valorização, né, desses profissionais que estão aí encabeçando esses estudos e que às vezes estão, entre aspas, escondidos, né, nas paredes da universidade, né, que pessoas que estão externas não veem ou não têm conhecimento do que é desenvolvido ali. E como seria se a universidade não estivesse preparada para oferecer esse tipo de estudo, né? Quando você me pergunta sobre isso, eu lembrei de uma reportagem com uma filósofa alemã, dela dizendo, né, que não só no Brasil, mas em outros países, houve sim alguns movimentos, né, liderados por líderes políticos, de uma certa hostilidade mesmo à ciência, né? Um questionamento da ciência como busca da verdade, né? Assim, a gente vive um momento agora que prova, né, o quanto equivocado é essa visão de negação da ciência, né? O quanto a ciência é importante para a gente nesse momento, para buscar a solução desse problema. E para a ciência sobreviver, claro, precisa de investimento, né? A gente teve vários movimentos na universidade, né, em defesa da ciência, em defesa da pesquisa, mostrando que o nosso investimento aqui é muito aquém de outros países, né? O quanto a gente produz, apesar desse pouco investimento, a qualidade das pesquisas, e mais uma vez a gente vai mostrar isso, né? E eu acho que, aproveitando essa questão, né, a Covid vem mostrar para a gente o papel, a relevância da ciência, né? É estranho a gente precisar provar isso, mas a gente infelizmente está nesse momento de precisar provar isso. Mas para além disso também, a Covid vem sinalizar o quanto, como sociedade, a gente precisa rever uma série de outras coisas, né? Não só o lugar da ciência, mas o lugar da solidariedade, do bem comum, do papel do Estado, né? Então, vem explicitar muitas das coisas que, como universidade, a gente defende há um século, né? Assim, pelo menos no Brasil, na UFMG, há um século, a gente está defendendo esses valores que se evidenciam muito importantes nesse momento, né? Então, assim,
é triste, é um aprendizado que ela diz assim, um aprendizado amargo, né? Eu acho que está ótimo, Cristina. Tem algo que eu não perguntei que você acredita que seja importante da gente destacar, tendo em vista esse cenário das projeções, das pesquisas da UFMG? Muito tem sido perguntado, assim, essas pesquisas falam das projeções, mas elas não colocam para nós uma data, né? Falam assim, olha, 15 de maio nós retornaremos, 1º de julho nós retornaremos. E por que elas não colocam uma data? Um dos motivos é por causa dessa dinâmica, né? Que a gente está acompanhando a evolução, estamos percebendo como que nós estamos indo. Já também existem os países que já estão passando, estão na nossa frente nessa epidemia, né? Na China, por exemplo, eles ficaram 70 dias em isolamento, já estão retornando, tem alguns movimentos na Alemanha de retorno. E o que tem em comum nesses planos de retorno às atividades primeiro, a qualidade dos dados para monitoramento da situação, né? Porque senão a gente pode voltar às cegas, e esse é o pior cenário. Então, por isso a universidade tem investido nisso, tem insistido nisso para a gente fazer exames, cobrir mais gente, para a gente acompanhar melhor essa epidemia. E o segundo ponto que eles colocam também é a gente acompanhar. Os casos foram subindo, estabilizaram e depois começam a declinar, né? Tanto em número absoluto quanto em taxa de transmissão. Hoje tem dados, né, internacionais de alta qualidade que mostram assim, o tempo que os casos estão demorando para duplicar. Então, antes da curva estabilizar e começar a declinar, a gente começa a observar um aumento do tempo para duplicar os dados. É o que está sendo divulgado na mídia, por exemplo. Teve menos óbitos essa semana do que na semana passada. Então, começa um movimento nesse sentido. E a gente não tem essa situação no Brasil. Mesmo que a gente olhe para os casos, né, e fale assim, não, nós temos menos casos do que os Estados Unidos. Com certeza. A primeira pergunta é, será que isso é real? Porque eles testam muito mais do que nós, né? Mas mesmo que seja real, pode ser só porque a gente está ainda para chegar num pico que não chegamos. Então, a gente acompanha essa curva. Ela está subindo, está subindo. Na hora que começar a estabilizar e cair, aí a gente vai começar a mudar de estratégia, né? Então, assim, a gente não tem uma data, mas a gente tem um planejamento em relação ao isolamento social, que é cercado de incerteza. Não tem como a gente ter certeza sobre isso. Mas, com paciência, a gente consegue. Né? Os outros países que fizeram esse dever de casa tiveram resultados que fazem a gente perceber que este é o melhor caminho. Acho que é isso, assim, saber que tudo que a gente fala hoje, né, amanhã pode ter que ser revisto. Se a gente quer ter uma atitude baseada na ciência, a gente tem que estar com essa humildade de estar lendo, observando, revendo, vendo o que as pessoas verificaram, acompanhando os estudos, para a gente seguir nessa direção.